Eu quero meditar com você, numa palavra com você aqui, com a igreja, na verdade, que o Senhor falou profundamente no meu coração e tenho certeza que todas as palavras do Senhor falam ao nosso coração. Fala ao meu coração, fala ao seu coração, fala a nossa vida. É independente, a palavra é direcionada a nós de forma específica para o momento que nós estamos tendo, né? Isso é óbvio. A Bíblia é um manual. A Bíblia é um manual para nós vivermos, para nós caminharmos. Quando você monta, quando você compra algo que você não tem domínio sobre aquilo, às vezes você até tem domínio também sobre o instrumento ou a ferramenta que você comprou. Se você quiser se aperfeiçoar e saber o que ele precisa, como ele age, como ele executa as suas funções, você vai no manual e você vai ver detalhadamente para que serve cada coisa em cada lugar. Às vezes nós temos o nosso entendimento de olhar para algumas coisas que nós compramos e pensamos o seguinte: não está funcionando. Não é que não está funcionando, é que nós não sabemos para que serve, como trabalhar com aquele detalhe que está agindo ali. Você vai olhar no manual, um exemplo, você compra um carro, o manual de um carro ele é bem grosso. Então, às vezes, nós ficamos atribulados com algumas coisas, você corre lá no manual e já está até explicando algumas situações para nós. Como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer em algumas situações, algumas luzinhas que acendem dentro dele, o que você fazer, algumas, você tem que parar o carro de imediato, por quê? Vai dizer por que você tem que parar. E a Bíblia, ela é isso para nós devemos compreender e entender isso, que a Bíblia ela é esse manual para a nossa vida, para a nossa caminhada. Então, toda palavra ela é viva e eficaz dentro da nossa caminhada. Toda palavra é viva e eficaz dentro do nosso dia a dia. Para alguma coisa você vai retirar algo que o Espírito Santo tem para você aqui essa noite, com certeza. Amém? Eu não quero pedir para você abrir em um texto específico. Eu já estou até entrando na introdução com você aqui, para que você venha compreender um pouco sobre o Espírito Santo. Espírito Santo sobre nós e em nós, ele é Deus em nós, Deus habitando em nós. Ser cheio do Espírito Santo é algo fundamental para um cristão, para uma vida cristã, para uma caminhada cristã e principalmente para ser um cristão. Viver uma vida cheia da autoridade do Espírito Santo, porque poderoso é Ele para fazer. Nós somos cheios da autoridade dEle em nós. Porque Ele faz de mim, de você, um instrumento para agir, para se movimentar na igreja, para se movimentar dentro do ambiente onde Ele vai agir curando, restaurando, regenerando. Ele vai fazer isso, Ele vai trabalhar dessa forma. Então, por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? O que isso significa? Qual o significado de ser cheios do Espírito Santo? Ser cheio da presença do Espírito Santo. Quais as consequências de uma vida cristã cheia do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo e quais são as suas atribuições? Que nós entendemos, que nós sabemos quem é o Espírito Santo, nós sabemos que existe o Espírito Santo, nós sabemos, mas o Espírito Santo tem atribuições específicas para ele. Em João 4:24 diz que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, visto que Deus, ele é Espírito. Então, o Espírito Santo, ele possui atributos divinos, como imortalidade, eternidade, em Hebreus 4:24, onipresença, onisciência, onipotência. O Espírito Santo, ele possui esses atributos. O Espírito Santo também tem personalidade. O Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem pensamento. Romanos, 1 Coríntios, você vai identificar essas personalidades que o Espírito Santo tem. Então, o Espírito Santo, ele é o agente responsável pelo novo nascimento, pelo nascimento espiritual de todo aquele que está em Cristo, e pela regeneração, e pela pregação, e pela manifestação do Evangelho ao ser humano. O Espírito Santo, ele é também um responsável por isso. Então,
O Espírito Santo, ele transforma a velha criatura à imagem e à semelhança de Deus. Que trabalho que o Espírito Santo tem, não tem, irmã Maria? Irmã Terezinha? Que glória de Deus! Então, o Espírito Santo, ele não é uma chama de fogo, ele não é uma pomba, ele não é qualquer outro símbolo usado na Bíblia. Ele não é. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Esse é o Espírito Santo, o Espírito eterno de Deus. Então, sendo essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele tem atributos próprios. Ele tem atributos próprios e específicos que ele trabalha com a igreja. E eu quero meditar com você sobre essas atribuições do Espírito. Entenda isso. Atribuições específicas do Espírito Santo para entregar a igreja, para se movimentar através dela. Poderoso é Ele. Você é cheio da autoridade dele. Entende? Sem a presença do Espírito, nós não manifestamos cura, nós não manifestamos a glória do Evangelho, nós não manifestamos nada. Quem manifesta é Ele com seu poder. Nós manifestamos e determinamos num determinado ponto através da autoridade que foi nos incumbida através do Evangelho, através da sua presença em nós. Nós somos cheios da autoridade do Espírito. A igreja, muito se busca o poder. Eu preciso ter poder porque eu preciso enfrentar os demônios que se manifestam. Eu preciso do poder por conta das situações. Não, nós precisamos de autoridade no reino e nos ambientes onde nós vivemos. Então, o Espírito Santo, ele age através da igreja, distribuindo algumas características que só competem a ele. Então, tem atribuições próprias do Espírito Santo para agir dentro da igreja. Dentro da igreja, entenda, dentro da igreja sentado, dentro da igreja que está aqui sentado. Aleluia! Então, eu quero meditar sobre essas atribuições. Uma das primeiras atribuições do Espírito Santo é revelar a verdade. 1 Timóteo, se você quiser anotar, vai anotando os tópicos, os livros, as cartas que eu for citando aqui, depois você lê com mais calma, amém? 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim, 2 Timóteo e 2 Pedro, eu quero destacar com você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para preparação e para correção e para a educação na justiça. Essa foi 2 Timóteo 3,16, 1 Pedro 1,21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. É Ele que tem a atribuição de ministrar a verdade. Nós somos instrumento dele. Então, uma missão e a atribuição do Espírito Santo é revelar a verdade, a mensagem da redenção aos homens. É ministrar, é convencer, é declarar essa verdade ao mundo. Porque não há outra verdade. Podem falar de várias verdades, podem instituir alguma verdade, mas a verdade das Escrituras, a verdade da palavra não é minha, a verdade é do Espírito. Quando a pessoa debate comigo sobre a verdade das Escrituras, não está debatendo sobre a minha verdade, sobre a minha crença. Nós estamos falando sobre a verdade que o Espírito Santo revela. É a verdade do Espírito Santo ministrada sobre o mundo, não é somente sobre a igreja, é sobre o mundo, sobre aqueles que ouvem. Então, porque nunca jamais qualquer profecia, qualquer palavra foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, sem a obra do Espírito Santo, não seria possível o homem ser salvo.
o homem conhecer a verdade, o homem ser liberto, o homem ser restaurado, o homem passar a ouvir, enxergar. Sem o Espírito Santo não poderíamos ter nada disso. Sem o Espírito Santo nada aconteceria. João 16,3 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier o Espírito da verdade, vos anunciará toda a verdade. Então não somos nós que anunciamos a verdade. É o Espírito Santo em nós que anuncia essa verdade. É por isso que nós matamos a nós mesmos, nós morremos para nós mesmos e vivemos para Cristo, vivemos para Deus. Porque a verdade é dele, é ele quem atribui isso à igreja. Então, foi através do Espírito Santo que inspirou os profetas, os apóstolos, os demais homens de Deus a escrever as Escrituras. Um dos debates é: quem escreveu as Escrituras? Foram homens? Não, foram homens inspirados por Deus, cheios do Espírito, para deixar esse manual maravilhoso para nós. Então, a primeira atribuição do Espírito Santo que eu estou destacando aqui com vocês é que ele revela a verdade. Através dele é que vem a verdade. 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ele transforma e regenera, a atribuição do Espírito. O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, não somos nós. Nós temos que compreender isso. Eu não estou tirando o mérito que o próprio Deus nos dá em sermos a principal ferramenta para a evangelização, para o anunciar do Evangelho, porque sem isso, o Evangelho também não seria propagado. Foi uma incumbência de Deus, nos outorgou essa autoridade e de pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. Mas quem se revela através é o Espírito Santo. É o Espírito Santo através de nós. Pedro, quando ele se levanta no Pentecostes ali, ele está cheio do Espírito Santo. Ele está sendo movido pelo Espírito Santo. Então o que nós temos que compreender é que quem transforma, quem regenera é o Espírito Santo da verdade. É o Espírito quem regenera e leva ao arrependimento. Constantemente, diariamente, frequentemente, nós estamos sendo amoldados, nós estamos sendo moldados constantemente pelo arrependimento, pela nossa fé, pelo nosso entendimento de onde nós devemos pisar, de onde nós devemos estar, o que nós devemos fazer. Constantemente nós estamos olhando e nós estamos meditando entre quem nós somos em Deus. Por quê? Porque se nós deixarmos de olhar para o Espírito regenerador e transformador, nós voltamos a ser a velha criatura. Essa mensagem, ela não é somente para transformar outros, ela é para transformar a nós, para que o Espírito Santo venha agir através de nós, transformando outros, regenerando outros também. É isso que o Espírito Santo, ele faz através de nós. É por isso que nós devemos, está vendo como que o Espírito Santo ele faz um encaixe de quebra-cabeça dentro da igreja, quando nós entendemos o perfil do que ele quer fazer através de nós? Porque muito tempo nós estamos olhando para um evangelho que é pregado através da força do homem. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir, tem que acontecer, tem que fazer isso, tem que movimentar, tem que acontecer, e vai fazendo, e nós vamos fazendo na nossa própria força. Nós temos que fazer com excelência todas as coisas, sim, mas nós devemos priorizar o agir regenerador, o agir transformador do Espírito Santo, porque é ele que age, é ele que transforma. Amém? Glória a Deus. Não é isso, irmãos, porque eu tenho esse princípio, eu tenho essa primazia comigo, porque não adianta de nada nós fazermos grandes movimentos, grandes festas, grandes eventos, e um dia tal, vai ter um evento tal, e a igreja é cheia de crentes,
de pessoas convertidas, e no culto seguinte não tem mais ninguém. Por quê? Porque só queria o evento, só queria uma palavra específica, uma palavra direcionada. Só que o Espírito Santo, ele quer outra coisa, ele quer transformar, ele quer regenerar, ele quer fazer de novo. Então, quando alguém entende que está errado, que está perdido nos seus delitos e pecados, e se arrepende, se volta para Deus, ele já está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está moldando, é o Espírito Santo que está ministrando. Olha, não é por aí, não é desse jeito, não é assim. Você se lembra quando você se converteu? Tinha coisas que você fala assim, nossa, que coisa aqui, que isso aqui, eu fazia isso, misericórdia. Mas hoje você fica se policiando em coisas que às vezes nós até não, as pessoas até não acham que é uma coisa grandiosa, mas para nós somos, para nós é. Não é porque você quer ser santo, você quer ter o seu tempo digno da presença do Espírito Santo nele, agindo através dele. Aí você fica policiando o que está acontecendo, você está sendo transformado pelo Espírito. O Espírito Santo está constantemente na sua mente. Cuida disso, meu filho, cuida disso, minha filha. Vai cuidando que eu vou regenerando, vai fazendo a sua parte que eu vou fazendo a minha, e nisso ele vai trabalhando em nós e através de nós, em nós e através de nós. É isso que o Espírito Santo faz. É por isso que eu não concordo e não aceito com essas teologias desses grandes teólogos que querem atualizar, que querem reescrever algumas coisas, porque eles querem modernizar alguns cantos, algumas passagens para benefício nosso. Não, nós não temos que ter benefícios, nós temos que viver o que já está. E o Espírito transforma, não é dar um jeitinho para ficar, não. É vem como está, mas não pode ficar como está. A palavra é uma e única, porque a verdade não é minha, a verdade é o que a Bíblia diz. Eu não posso querer pegar as Escrituras e começar a amoldar ela para se amoldar. Eu já preguei sobre isso. Há uma palavra sendo pregada que não é o evangelho da verdade, que quer amoldar a palavra ao indivíduo. Não, é o indivíduo que tem que se amoldar à palavra. Não sou eu que tenho que me amoldar a mim, a palavra que tem que se amoldar a mim. Eu que tenho que me amoldar ao que ela diz. Ela é única, ela é eficaz, ela é inerrante. Então não tem erro nela, está dizendo, é isso mesmo que ela está falando. Não tem interpretação, não tem exegese, não tem, é isso mesmo que ela fala. E quem transforma é o Espírito, é Ele que transforma, é Ele que regenera, porque a verdade é uma, a verdade está sendo dita. A partir da verdade sendo dita pelo Espírito, é por isso que às vezes as pessoas não vão te compreender, porque para as pessoas compreender o Evangelho, elas têm que estar cheias, é ter o Espírito presente. Ela vai começar a compreender. Quando ela não te compreende, é porque ela não tem o Espírito. Quando ela não compreende que a verdade não é minha, não sou eu que falo a verdade. Quando o ministro do STF começou a responder algumas perguntas, ele disse o seguinte, fez uma pergunta para ele, qual era o posicionamento dele sobre o casamento homossexual. Ele diz o seguinte, eu vou defender o que está na Constituição. Constitucionalmente todos temos os mesmos direitos, mas eu tenho a minha confissão de fé. O que ele quis dizer, minha confissão de fé é uma. Se vocês entendem o que é confissão de fé cristã, é que não tem casamento homoafetivo dentro do cristianismo. A minha confissão de fé não aceita. Mas a Constituição, ela diz outra coisa, eu vou defender o direito constitucional de indivíduo. O direito constitucional do indivíduo, ele é igual. Então não é uma questão de aceitar, é uma questão de Constituição. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que o que nós temos que entender é que alguns pastores que não concordam com muitas teologias que manifestam que querem não somente isso, mas minimizar algumas coisas que é errado. Porque se tem que ter transformação, é porque algo estava errado. Não é verdade isso? Não precisava de ter transformação. Não precisava de ter regeneração. É porque está errado, nós fomos transformados de algo.
E não é somente o pecado que está no holoforte agora, o homossexualismo, a prostituição, a lascívia, é a mentira, é as coisinhas que nós intitulamos pequenas. Desagradou o Espírito Santo, tem que ser regenerado, tem que ser transformado, ou não vai conquistar o reino dos céus da mesma forma que a Bíblia diz, em respeito a essas atitudes também. Então não é o que eu faço, mas sim quem eu sou no Espírito. Porque não é eu excluir ou deixar de excluir alguém, é quem eu realmente sou no Espírito. Porque eu posso estar aqui ministrando uma palavra, cheio de uma oratória maravilhosa, mas eu sou um mentiroso, eu sou um prostituto, eu sou alguma coisa nesse sentido, e eu estou mentindo, não estou vivendo isso, não vai adiantar de nada. Quantos líderes religiosos, líderes que estão à frente, estão dessa forma, pregando contra outros pecados? E no dia final eles vão pagar com suas consequências, porque eles não se deixaram ser transformados, regenerados pelo Espírito. E nós temos que compreender que nós temos que nos deixar ser, não é amoldar pode ficar como está, é assim mesmo, tem que entender que é difícil. Não, tem que ter transformação. Cada um com as suas dificuldades, cada um com a consequência dos seus pecados. Todo pecado tem consequência, tem perdão, mas tem consequência. O Espírito Santo regenera, mas tem caminhada para regeneração. Aquele que usa droga tem caminhada para regeneração. Aquele que prostituía, que traía, tem caminhada para regeneração. Aquele que bebia tem caminhada para deixar de beber. Aquele que mentia tem caminhada para deixar de mentir. Aquele que olhava pornografia tem caminhada para parar. Aquele que tem caminhada, tem consequência de pecado. O que nós temos que fazer é deixar quem tem atribuição para resolver, agir. Quem tem atribuição para resolver? O Espírito Santo. É por isso que a atribuição é dele. O corpo é nosso, mas a atribuição do poder é dele para transformar. Nós temos que ter autoridade para nos posicionar. Autoridade. Então, quando nós convertemos, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor, o Espírito Santo ele vem e nos sela, e aí nós somos regenerados e transformados por Ele. Se não há transformação, não há confissão. Amém? Então nós estamos hoje aqui unicamente pelo poder transformador e regenerador do Espírito Santo. Nós estamos aqui, as pessoas vão entrar e vão continuar unicamente por isso. Porque o Espírito Santo ele transforma, ele age. Terceira atribuição do Espírito Santo, ele gera frutos do Espírito. Em Gálatas 5:22 vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é alegria, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, esses frutos, eles atestam que nós temos o caráter de Cristo em nós. Se nós entendemos que a atribuição é do Espírito e não nossa, nós manifestamos essa alegria, independente da situação. Nós manifestamos a amabilidade, a bondade, a fidelidade, independente do que nós passamos. Porque não é atribuição nossa, é atribuição do Espírito em nós. É por isso que nós tentamos, vocês estão compreendendo a mensagem? Às vezes nós achamos que nós vamos conquistar, nós vamos passar a ser fiéis por questão de mim mesmo, eu vou começar a amar por questão de mim mesmo, eu vou começar a ser fiel por questão de mim. Não, isso é manifestação do Espírito. Quando nós começamos a manifestar no Espírito, nós começamos a manifestar o caráter de Cristo em nós. É por isso que nós nos transformamos em pequenos cristos, porque nós estamos manifestando o Espírito Santo através de nós. Ele sendo a atribuição dele através de nós. Não é que nós somos robôs, não. É porque nós vivemos em unidade com Ele. Deus Pai, Filho e Espírito. Deus sempre falou de unidade, Ele vive com nós em unidade. Corpo, alma e Espírito. É sempre em unidade. É sempre unidade, não é individualidade. Então, o Espírito Santo, ele gera em nós essas características. Então, se nós estamos manifestando, se nós estamos deixando o Espírito Santo
viver a atribuição dele na nossa vida, manifestar as atribuições dele na nossa vida, essas atribuições vai manifestar em nós, vai dizer em nós o caráter de Deus através de nós. Aleluia. Glória a Deus. Quarto, gera a unidade. Efésios 4, do 1 ao 4, diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da salvação que fosse chamado, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. Quem está no mesmo Espírito vive no mesmo propósito. Então, o Espírito Santo ele prioriza pela unidade. Unidade é pensar nos outros, é pensar no nosso próximo, é pensar no outro como membro do corpo de Cristo, andando junto com você, precisando de você, você precisando dele. Então o Espírito Santo ele gera em nós comunhão com Deus e unidade com os nossos irmãos. Ele vai gerar em nós isso, ele vai nos fazer entendedores que eu preciso de você. Você precisa de mim. Para sermos um em Cristo, nós precisamos daqueles que ainda não estão aqui. Nós sentimos falta dele, nós sentimos a falta do membro que está faltando no corpo. Ele gera em nós essa dependência da unidade, essa dependência do ministrar a verdade, porque as pessoas vivem uma mentira dentro de uma bola, dentro de uma cauterização dentro dos seus olhos, dentro de uma mentira contada nos tampões dos ouvidos, e o Espírito Santo ele gera em nós a vontade de sermos um através desses que não enxergaram ainda. E não é uma questão de nós queremos colocar uma verdade única, não, essa é a verdade. A verdade é única, não existe outra verdade. As pessoas podem intitular outra verdade, mas não existe outra, porque o Espírito Santo ele vai gerar em nós essa unidade como igreja. Então, afinal é a igreja é o corpo espiritual de Cristo. É por isso que nós devemos sentir a vontade de estar em unidade. Não é a vontade de estar somente na igreja, é a vontade de estar unidos. Porque é o corpo espiritual, não é o corpo físico. É o corpo celestial, não é o corpo material. É por isso que o Espírito Santo ele vem e nos concede essa atribuição de pensar, de agir em unidade. Então, nós precisamos ter comunhão verdadeira entre os membros do corpo. E é o Espírito Santo que gera essa liga entre nós. É Ele que vai gerar a liga, é Ele que vai colar, é Ele que vai restaurar, Ele que vai fazer de novo. Ele vai reconstruir aquela dificuldade que temos com alguém, com alguma pessoa. É Ele que vai reconstruir, vai nos dar entendimento, discernimento. Aleluia. Ele atribui os dons. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, vai dizer o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, apesar dele priorizar, do Espírito Santo zelar pela unidade, isso não significa que todos nós temos o mesmo dom e as mesmas funções no corpo de Cristo. Cada um tem sua função específica. Cada membro do nosso corpo humano, ele faz um trabalho específico. Os seus pés têm um trabalho específico. As suas mãos têm um trabalho específico. Os seus olhos têm um trabalho específico. Você já viu um cego voltar a enxergar? Um cego enxergando o que nós estamos vendo? Você pode até dizer o seguinte: tem cego que enxerga muito mais que pessoas que têm visão, porque ele tem aquela questão de mãos, tudo. Não, mas você... E cor? Ele consegue contemplar essas cores? Não. Ele pode até enxergar, ele pode até viver como um ser humano normal,
com a debilidade nos olhos, mas o serviço dos olhos está debilitado. E nenhum outro membro do corpo pode fazer esse serviço por ele. Nenhum outro membro do corpo pode falar assim: a irmã Terezinha está com um vestido azul. Mas os olhos podem. Então, o que nós temos que entender aqui é que a atribuição de dons não significa que a nossa unidade faz de nós fazer a mesma coisa sempre e termos os mesmos dons sempre. Então, assim o Espírito Santo distribui os dons entre nós como algo específico. Se nós somos os pés, nós temos o serviço de ter posicionamento, equilíbrio nos dedos. Sabia que o que dá o equilíbrio para o seu corpo são os seus dedos? As pessoas podem falar assim: é os pés. Não, não é os pés. Se retirar os seus dedos dos pés, você perde o equilíbrio do seu corpo. Você não tem essa destreza de andar tranquilo do jeito que você anda. Não é os seus pés, é os seus dedos. Está vendo? Com cada membro, ele tem seu papel específico. Então nós temos que entender que o Espírito Santo, ele atribui isso a nós. É por isso que Jesus fala assim: eu vou e vou enviar outro como eu. Então nós não temos um Jesus que viveu lá atrás, andou com os apóstolos. Nós temos um Jesus que está dentro de nós. Por que Jesus não é o Espírito, não é a terceira pessoa da Trindade? Não, porque eles são um. É uma coisa você falar com um, você fala com o outro. Então nós não podemos sentir inveja de quem andou com Jesus lá atrás, porque nós temos o Espírito em nós, o Jesus em nós, o Deus Todo-Poderoso em nós. Porque nós não podemos tratar Deus num trono, sendo que Ele fala que Ele está em nós. Se eu falar que Deus está lá no trono também, no céu, eu estou falando que Jesus não está em mim, porque se os três, Ele é um, como Ele não está em mim? Então, o Espírito Santo, Ele age em nós, Ele distribui os dons para que nós venhamos fazer algo específico para Ele. Você tem uma característica específica para trabalhar no Senhor. E quero concluir com você aqui, que o Espírito Santo, além de revelar a verdade, transformar e regenerar, gerar frutos do Espírito, gerar a unidade da igreja, atribuir os dons à igreja, ele usa todos esses aparatos aqui para intercessão dos santos, direcionar as nossas orações, as nossas petições em favor dos santos, uns dos outros. Romanos 8, 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, é o Espírito Santo quem nos inspira em nossas orações. Ele nos faz orar como convém e Ele nos faz orar segundo a vontade de Deus através da igreja. É por isso que nós devemos entender qual é a vontade de Deus nas nossas orações. Qual é a vontade de Deus nas minhas petições? Qual é a vontade de Deus no meu jejum? Qual é a vontade de Deus na minha consagração? Qual é a vontade de Deus na minha campanha? Porque às vezes nós queremos mudar o que Deus escreveu para nós dentro das nossas orações. Nós queremos estar igual aqueles filhos mimados diante de Deus, pedindo para que Ele mude o que Ele já tem decretado, o que Ele já tem escrito para nós, por conta de uma campanha, por conta de uma oração que não é pelo Espírito, é por nós mesmos, é por nossa vontade. Não, nós devemos viver a vontade de Deus, nós devemos interceder pelos santos, pela vontade do Espírito, porque é Ele quem sabe, é Ele quem chega com os gemidos inexprimíveis, é Ele quem sabe do que a igreja precisa. É por isso que Ele vem revelando a verdade, transformando e regenerando, porque o processo, ele traz maturidade e entendimento para nós. Transformando, regenerando, trazendo os frutos do Espírito, que é você ter domínio próprio, a alegria em todas as situações. A nossa alegria não está pautada em uma piada ou então em algum ambiente onde nós chegamos. A nossa alegria está pautada no nosso interior, em quem nós somos. Gerar unidade, sabermos que nós dependemos uns dos outros, que eu sou um membro específico, eu fui colocado em um lugar específico. Uma pessoa que é tetraplégica,
ela ainda enxerga, mas o seu corpo está em cima de uma cama. Muitos membros estão parados por conta de uma debilidade. Então o que nós devemos entender é que determinados membros do corpo estão totalmente saudáveis, mas debilitados por conta da doença, vamos colocar nessa linha, na dificuldade de outros membros do corpo. Porque a medula não depende dos olhos, mas ela teve uma dificuldade. Os olhos vão ficar parados ali, naquela cama, perfeitos, junto com os outros membros, que às vezes estão até perfeitos. Os músculos, tudo estão bem, mas por conta de uma coisa. Então nós precisamos. O que você precisa? O que eu estou precisando? Eu tenho que entender que eu tenho que abraçar você, você tem que me abraçar, nós temos que ser um. Nós somos membros de um corpo que tem uma cabeça. Daqui para baixo nós somos um. Aqui para cima quem manda é o Espírito, é Cristo em nós. Então, é sobre isso que eu quero meditar com você essa noite. É isso que eu queria trazer para você essa noite aqui, para nós entendermos o Espírito Santo em nós. O que eu tenho entendido como o Espírito Santo, o que eu tenho compreendido com o Espírito Santo, às vezes nós temos entendido, o Espírito Santo é uma pomba, porque lá está escrito no Evangelho que ele desceu e Deus falou, eis meu filho amado, e tinha uma pomba lá no Pentecoste também, diz que tinha um fogo, um tipo de fogo lá, e começou a sair distribuindo um vento. Não, ele não é, ele é uma pessoa habitando em nós. É uma pessoa que está distribuindo, que está fazendo de nós um instrumento para revelar a verdade, um instrumento para transformar e regenerar. É isso que nós devemos entender. Não somos nós, não sou eu que sou o poderoso é Deus. O que Deus nos outorgou foi autoridade para ministrar a palavra, autoridade para ministrar uma cura, uma libertação, uma restauração, uma regeneração. A unidade, nós temos autoridades para declarar isso na cidade, onde nós estamos, dentro da nossa casa, mas o poder vem do Espírito, agindo, fazendo. Então é isso que nós temos que compreender, aleluia, glória a Deus.